Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado. Hoje, segunda-feira, dia 31 de julho, encerramos hoje o mês de julho, um mês que foi positivo para a Bolsa Brasileira, assim como essa segunda-feira. Hoje, o índice Bovespa encerrou com uma alta de 0,65%, basicamente influenciado positivamente pelas altas das principais ações ligadas às commodities, no caso Petrobras e Vale. Hoje foi um dia de forte alta do minério de ferro, o minério subiu 7,2% nessa sessão, totalizando aí, chegando ao preço de 73 dólares a tonelada, então isso acabou impulsionando as ações da Vale. Houve um movimento geral de apreciação das ações ligadas a commodities, o que acabou sustentando o Bovespa no terreno positivo. Lá fora, as bolsas não seguiram um viés único, há uma expectativa em relação à agenda dos próximos dias, tanto aqui no Brasil como lá fora, onde nos Estados Unidos o principal destaque será conhecido na sexta-feira, que são os dados do payroll, são os dados oficiais do mercado de trabalho, e aqui no Brasil temos dois eventos importantes. Primeiro, a divulgação da ata referente à última reunião do Copom, quando o Banco Central cortou em 1 ponto percentual a Selic para 9,25%, e o outro evento muito importante, muito aguardado, o retorno do Congresso após aí o período de recesso dos parlamentares. Então é provável que nos próximos dias aquele fluxo intenso de notícias volte a guiar os mercados locais. Naturalmente isso pode trazer alguma volatilidade, mas a gente vai aqui à tela observar o desempenho das bolsas. Nesse último pregão do mês de julho. Lá fora, as bolsas não seguiram viés único. Na Inglaterra, o índice fechou estável, França e Alemanha registraram queda. Estados Unidos também não houve uma direção única. Dow Jones subiu 0,3%, S&P e Nasdaq caíram. Nasdaq uma queda um pouco mais forte, 0,4%. Ainda assim, se a gente pegar o desempenho fechado do mês de julho, a gente observa um mês positivo nos Estados Unidos, a Europa sem um viés único e no Brasil um mês muito positivo. O Bovespa acumulou uma alta de 4,8% nesse período, já chegando no ano a uma valorização de 9,4%. Basicamente esse é um ano que tem sido muito positivo para as bolsas internacionais. Estados Unidos, os índices sequencialmente batendo máximas históricas. A gente observa a Nasdaq, por exemplo, com uma alta acumulada no ano de quase 18%. Então esse ambiente externo favorável tem contribuído também para o avanço da Bolsa brasileira. Falando um pouco mais sobre o índice Bovespa, na sessão dessa segunda-feira, como eu falei, as ações ligadas a commodities figuraram entre as maiores altas. Então Bradespar, ligado a Vale, hoje subiu 4,3%. A Estácio hoje teve mais um pregão positivo, as ações subiram 3,4%. Com isso, encerraram o mês de julho sendo um dos destaques de alta, com uma alta de quase 40% nesse período, um valor muito expressivo. Tivemos ainda hoje as ações da Vale 3 e Vale 5 e ainda hipermarcas completando a lista das principais altas. Por outro lado, entre as principais quedas, Eletrobras, a Elet 3 caiu 2,9%, as ações da Multiplan 2% de queda, Sabesp, Fibria e Suzano todas com uma queda ao redor de 1,5%. No caso da Suzano e da Fibria, a gente pode atribuir a queda de hoje ao recuo do dólar. Hoje a moeda americana caiu 0,45%, cotado na casa dos R$ 3,12. Também a moeda americana vindo de um movimento de queda ao longo das últimas semanas. Em termos de agenda econômica, tradicionalmente hoje foi divulgada a pesquisa Focus. Eu trago aqui as principais variações dessa semana em relação à pesquisa da semana passada. E a principal mudança foi na projeção para a Selic. Essa que foi a primeira pesquisa Focus após a última reunião do Copom. Então a gente nota uma mudança nas projeções para os juros no ano que vem. Os economistas já trabalhando com uma taxa de 7,75% no final do ano que vem. Esse é o nosso número para final desse ano. A nossa projeção é de que o Banco Central vai continuar cortando os juros ao longo dos próximos meses. Isso acabou também impactando na pesquisa Focus. Em relação ao PIB, não houve mudança, esperado um crescimento de 0,34% esse ano que vem, crescimento de 2%. Aí vocês podem observar as principais mudanças, mas essas foram as que eu destaco. Em relação à agenda econômica de amanhã, dia 1º de agosto, teremos aqui no Brasil produção industrial e balança comercial, dados bem importantes. Estados Unidos, renda e gastos pessoais, além do PMI de manufatura. E na zona do euro, teremos o PIB do segundo trimestre. Esse é o principal destaque da zona do euro. Então, realmente uma agenda econômica de peso.
Hoje também tivemos a estreia de duas ações na Bolsa, a Ômega. As ações reagiram positivamente nesse primeiro pregão, subiram 5,8%, e o IRB também passou a ter suas ações negociadas na Bolsa, hoje com uma alta de 7,5%. Então, esse ano já tivemos alguns IPOs, outros ainda podem acontecer, então isso acaba também ajudando na performance da Bolsa. Há uma expectativa de aumento no giro, enfim, isso também é um dos direcionadores para a ação da própria Bolsa, da B3, BVMF3. Então, esses foram os principais destaques do dia. Eu chamo a atenção que ainda hoje à noite vamos divulgar o nosso relatório de estratégia mensal com as nossas carteiras recomendadas já para o mês de agosto. Então acompanhe o nosso relatório e ao longo dos próximos programas falaremos também disso. Obrigado a todos pela audiência, uma boa noite.